Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu te peço, entre em nossos lares, Pai. Entre em meu lar, no lar de cada pessoa que escuta essas orações. Vem com teu mover, Espírito Santo de Deus. Traz a paz que excede todo o entendimento, amor nos lares, muita alegria e vitórias para o teu povo, Pai. Vitórias para o povo de Deus. Povo sofrido, povo que clama, o povo que te busca. Senhor, somos os teus filhos e filhas. Nos concede a tua bênção, porque a tua bênção nos faz crescer. Em nome de Jesus, para a tua glória, nos livra de toda maldade humana e espiritual. Amém. Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Como é bom meditar na palavra de Deus. Deus é justo e fiel. Quando fazemos as coisas certas, temos créditos com Deus. Olha como fala no Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Aquele que teme ao Senhor, ele não vai imitar e ele não vai fazer o que vê os outros fazendo de mal, uns contra a vida dos outros. Por que tem tantas pessoas hoje em dia sofrendo? Porque tem uma maldade que hoje em dia fala que é certo. É certo rir quando o outro não está bem. É certo ir numa rede social de uma pessoa que está passando por um problema e falar mais coisas, dizer bem feito, por isso que está passando por essa situação. Então, quando nós meditamos na lei de Deus, quando nós paramos e meditamos o que é que Deus quer para a nossa vida, o que é que um pai que ama seus filhos quer? Ele quer que nós prosperemos em nossas vidas. E a prosperidade de Deus para as nossas vidas não é só o dinheiro. Além do dinheiro, vem a nossa saúde, porque abaixo de Deus a nossa saúde é tudo. Depois, com a saúde, alegria, harmonia no lar, união, quando passa por problemas, mas sabe que tem um Deus que socorre, porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, quando nós praticamos o bem, isso tem um efeito muito forte em nossas vidas. Por isso que devemos nos afastar de coisas erradas, de pessoas que vivem desejando mal para os outros. Você já viu uma pessoa no passado? Às vezes eu escutava, quando uma jovem engravidava, aí outras pessoas falavam, bem feito, porque não casou e os pais estão pagando. É bem feito para essa família. Mesmo que aquela família tenha feito coisas que não agradassem a Deus, que desagradassem aquelas pessoas, nunca devemos dizer bem feito com a vida dos outros, porque isso fica guardado. Tudo que fazemos de ruim ou de bom nessa vida é uma poupança que estamos fazendo para o nosso futuro. Porque na palavra de Deus diz, no Salmo, continuando, no versículo 2, ao contrário,
Sua satisfação, quando a pessoa não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Quando a pessoa medita, o que eu vou ganhar com isso? O que vai fazer bem para a minha vida? Eu tenho algum retorno disso? Deus me livre e guarde. Eu não quero estar no meio de pessoas, não porque eu seja melhor do que ninguém, de forma alguma, é porque eu tenho o temor do Senhor. Quando buscamos o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Devemos pedir todos os dias sabedoria a Deus, porque na hora que você estiver precisando, quem socorre você não é as pessoas que podem te dar a vida, é Deus que pode te dar a vida, e vida com abundância. E é isso que buscamos em Deus, uma estabilidade, uma vida segura. Aí as pessoas podem dizer, quem pode ter uma vida segura nesse tempo? Podemos, com a confiança, nossa confiança é no Senhor que fez os céus e a terra. Se Ele não guardar nossas vidas, ninguém mais pode guardar. Aí o que diz no versículo 3? Para quem medita na lei do Senhor, dia e noite, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Aí você pode dizer assim, mas eu estou fazendo as coisas certas e eu não estou vendo as coisas acontecerem na minha vida. É porque tem um tempo certo. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Espere em Deus. Quando você faz as coisas boas, quando você faz aquilo que agrada a Deus e você ora todos os dias, conversa com Deus, busca a intimidade com Deus, você está guardando tesouros nos céus. Você está fazendo uma poupança que homem nenhum pode te dar o que Deus pode te dar. A tua saúde, a tua paz, a tua alegria, prosperidade de Deus em todas as áreas. Não é só a prosperidade financeira ou só ter saúde. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas estão sem saúde. Que alegria tem uma pessoa que está cheia de dinheiro, sem saber o que fazer com aquele dinheiro e está sem saúde, sem poder se alimentar com a própria mão. Às vezes tem pessoas se alimentando por sonda, sem sentir o sabor do alimento. E ela tem muito dinheiro. Já tem pessoas que elas têm muito dinheiro, elas têm paz, elas têm a prosperidade, a bênção do Senhor, elas têm saúde, viajam, planejam, mas planejam com Deus, colocando Deus à frente de tudo e de todos. As palavras têm poder. Quando falamos coisas boas, atraímos coisas boas. Quando você declara que você tem um Pai que é maravilhoso e que cuida de você em todas as áreas da sua vida e que você dorme em paz porque Deus cuida de tudo para você, aí você vê a transformação. Porque isso é confiança. Quando você confia em Deus e faz o que Deus fala, que é para ama teu próximo como a ti mesmo. Como que uma pessoa vai fazer mal para o outro se ela não quer que façam mal para a vida dela? É isso que Deus nos mostra, é isso que Deus quer. A nossa vida, ela é simples. Só que o mal, ele usa pessoas que não têm entendimento e acha que está se dando bem e começa a fazer mal para a vida dos outros. Aí o que é que acontece? No versículo 4, não é o caso dos ímpios, são como palhas que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição.
às vezes as pessoas vê uma pessoa que é má, que faz mal para os outros, vê ela se dando bem, aí ela fala, eu que estou fazendo bem, eu que estou fazendo as coisas certas, olha como está a minha vida. E olha como está a vida daquele que está fazendo mal para os outros. Só se dá bem. Uma pessoa que faz mal para o outro, aí começam a falar, eu repreendo essas palavras em nome do Senhor Jesus. Porque não é verdade. Uma pessoa que está fazendo mal para os outros, aparentemente, ela tem uma vida maravilhosa, mas a mente é perturbada. Uma pessoa que faz mal para o outro, ela não dorme em paz, porque ela é cobrada. A mente de uma pessoa justa, ela dorme em paz, não tem preço. O que você gostaria de ter na sua vida, a não ser a saúde, a paz, o alimento, a liberdade de ir e vir? Quantas pessoas fazem coisas erradas e depois perdem toda a sua liberdade? Perdem a dignidade. Uma pessoa que ela faz coisas erradas, ela sempre tem uma punição. Quando os pais não educam, ou não conseguem, porque às vezes, infelizmente, tem lares que um pai ou uma mãe estragam um filho. Porque vamos prestar atenção, quando um casal, ele se entende, um fala, não vai fazer isso que é errado, o outro fala, respeite o seu pai, não vai fazer. Seu pai deu uma ordem, a mãe fala, não vou retirar. A mesma coisa, a mãe quando dá uma ordem, o pai fala, sua mãe falou que você não vai, tem que obedecer a sua mãe. Então, tem casais que infelizmente, um está com raiva do outro, aí um fala, não vai sair, você não vai andar com essa companhia porque ela é má, ela vai por sua vida a perder. Aí o outro fala, não, você pode ir, vai que eu resolvo. Você pode ir. Está estragando uma vida. Às vezes tem casais que um está com a cabeça virada e desconta nos filhos. E acontece que aquela vida acaba indo para que lugar? Quem você acha que um jovem, um adolescente vai obedecer quando um dos cônjuges tira a ordem do outro? Vai buscar o mal. Claro que vai, porque não vai obedecer aquele que diz não. Então é muito sério. Para nossa prosperidade, nós temos que orar, vigiar e ver o que estamos fazendo dentro dos nossos lares. Começa dentro dos nossos lares, porque sabe, ninguém vive só, ninguém constrói tudo sozinho, porque às vezes tem mulheres que querem arcar com tudo nas costas, querem dizer assim, não, eu resolvo, eu vou orar, eu vou cuidar, eu vou planejar, meu filho vai mudar, meu marido vai mudar, tudo vai mudar e eu vou conseguir. Aí ela fica esgotada. O cônjuge, se ele estiver com raiva, pode ser homem ou mulher, se ele tomar uma decisão e quiser usar um filho, ele vai destruir a vida do filho. O que eu não aconselho é, quando isso acontecer, a pessoa concordar. Não concorde, ore a Deus, mas peça sabedoria para Deus. Tem muitas vidas sendo destruídas, começando no próprio lar. Sabe aquela história? Eu não aconselho ninguém pedir divórcio, sair se separando, não. Mas eu não aconselho viver de brigas, de desentendimento, porque a pessoa nunca tem paz. Aonde há paz, há Deus. Como que você vai educar uma criança se o outro está dando um mau exemplo, se o outro está amaldiçoando? Então devemos prestar atenção nos nossos lares, nas nossas vidas, o que estamos fazendo, que poupança que eu estou fazendo todos os dias no meu lar,
O que eu estou plantando dentro do meu lar? Eu estou orando, eu estou vigiando com as minhas palavras, eu estou meditando na palavra de Deus, porque o que diz na palavra de Deus é as bênçãos da obediência. Se formos obedientes, Deus abençoa, abençoa o teu lar, abençoa a tua família, abençoa onde você colocar as suas mãos. Agora, onde há desobediência, não há paz. Deus não habita onde não há paz. Temos que orar, temos que clamar a Deus, temos que ensinar as nossas crianças e jovens a buscar a Deus de todo o coração. Porque quando se busca a Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Aí chega a hora do socorro. Quem nos socorre é o Senhor que fez os céus e a terra. Porque sabe o que é que acontece na vida de muitos que estão no caminho errado? Eles não pensam que um momento eles podem precisar de Deus. Aí só busca a Deus na hora do socorro, na hora do desespero. Nós devemos buscar a Deus sobre todas as coisas, ser íntimos de Deus. Vale muito para as nossas vidas. Passamos por problemas, todas as pessoas passam, mas a oração de um justo, de uma pessoa que está andando nos caminhos de Deus, que está longe de quem deseja mal para o outro, que se afasta de quem quer fazer o mal para o outro, que não aceita suborno. Quantas pessoas que aceitam um suborno para destruir a vida de outra pessoa, às vezes para fazer um serviço mal feito, às vezes para sabotar uma empresa. Quantos empresários às vezes passam por problemas porque uma pessoa ela quer porque quer um emprego. Na hora que aquela porta se abre, ao invés dela orar por aquela empresa, agradecer a Deus que é de lá que está saindo o pão, ela começa a praguejar aquela empresa. E Deus se agrada disso. Temos que orar pelos empresários. Aí você pode dizer, e orar para ele ficar mais rico? Sim. Quanto mais rico ele fica, mais você cresce também. Porque quando você ora, por aquele que Deus abriu a porta, mas Deus te faz prosperar, mas você pode subir de cargo nessa empresa, mas no tempo certo você vai ser reconhecido e vai ser chamado, porque Deus ele fica olhando tudo e todos, e Deus anda em busca dos verdadeiros adoradores. Se eu sou fiel no pouco, Deus vai me confiar mais. Se você for fiel, se você começar dando o seu exemplo dentro do seu lar, papai, mamãe, dando o seu exemplo para os seus filhos, é mais do que palavras, um exemplo. A tua vitória é a vitória dos teus filhos. A tua bênção dentro da tua casa é a bênção de Deus na tua vida e no teu lar. Então não se conforme com pouco, ore mais e você vai ter mais. Faça coisas boas pelos outros e você vai receber mais. Abençoe todo aquele que abre uma porta boa para você. Não esqueça daqueles que oram por você. Quando você precisa de algo, alguém te estendeu a mão, ore para o final da sua vida, diga: Senhor, abençoa todos aqueles que me abençoaram, e Deus vai te fazendo prosperar. Deus vai, sabe, às vezes Deus está trabalhando e ninguém vê nada. Ninguém vê nada. É como o semeador vai lá, planta aquela sementinha, o homem que planta, ele vai lá, planta aquela semente, e quem olha não vê nada. E embaixo está crescendo uma raiz, e vai crescendo aquelas raízes, e quando é depois, começa a brotar. Assim é na tua vida, na minha vida. Deus está trabalhando em nosso favor, e às vezes a gente pensa: por que esse silêncio? Por que eu estou fazendo a coisa certa e eu não estou vendo acontecer nada? Aí de repente você vê uma folhinha verde,
você vê um sinal. Deus te envia um sinal. Aí você fala assim, meu Deus, será que é o que eu estou pensando? Será que minha bênção, Deus está trabalhando? Aí Deus abre uma porta boa para você. Aí você continua a regar aquela porta com oração. É isso que eu estou falando para você. Você que conseguiu ou que está para conseguir seu emprego, ore pelos empresários, ore por aquele que te deu um emprego, ore pela porta que Deus abriu, que você vai prosperar cada vez mais no tempo certo, no tempo de Deus. Às vezes recebemos uma coisa que não é no tempo, aí nem sabemos cuidar dela. Temos que estar pronto. Temos que esperar o tempo de Deus, porque às vezes a bênção ela é tão grande, ela está chegando e a pessoa não vê nada. Aí quando não vê nada, fala, o que está acontecendo? Eu oro, eu faço as coisas certas, eu vejo quem faz coisas erradas crescerem. Aí diz na palavra de Deus, não tem inveja do ímpio. Cuide do seu jardim, cuide do que é seu, porque quem está lá em cima está vendo o que você está fazendo e chega o momento certo e você é chamado, é chamada para uma promoção. Você já pensou, você está em casa e de repente vem uma promoção de Deus para a tua vida. O que é que você precisa? De saúde. Aí Deus fala, eu estou mudando o teu diagnóstico porque você esperou em mim, porque você não creu na palavra do homem, mas sim na minha. Eu estou mudando o teu diagnóstico. A última palavra é a de Deus, não é a do homem. Aí às vezes uma empresa está para fechar as portas, aí Deus opera um milagre, envia mais clientes, aí aquilo começa a movimentar. Vamos esperar o mover de Deus, é no tempo certo. O homem, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Que o Senhor nos abençoe, que nos proteja, coloque pessoas boas nos nossos caminhos e de cada membro das nossas famílias. Afaste de nós as más companhias. Que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento da tua palavra, Pai. Vem, Senhor, dai-nos discernimento para discernirmos entre o bem e o mal, tomar a decisão certa. Abençoa a prosperidade do teu povo, Pai, na área da saúde, nas finanças, nos relacionamentos conjugais, de pais com filhos. Traz a tua paz, Espírito Santo, para os nossos lares, muito amor, muita fartura de alimento, para a glória de Deus, Senhor. Nos abençoa, a tua bênção nos faz prosperar. E é em nome de Jesus que eu oro, já agradecendo pela vitória do povo de Deus. Em nome de Jesus, amém.